Buenas! Neste vídeo iremos descobrir como podemos instalar e realizar todas as configurações necessárias da versão Docker da ferramenta de anotação Cevat, vendo como adicionar modelos customizados em pré-anotações e como melhorar a segurança da ferramenta. E já lhes adianto, a instalação não é das mais difíceis, mas se o seu projeto for pequeno e não quiser se incomodar com isso, pode utilizar a versão web, que um dos seus planos é gratuito. Um ponto muito importante, neste vídeo iremos falar de instalações e não de como a ferramenta funciona, já que temos outro vídeo no canal que passamos por quase tudo existente dentro dela. Inclusive, alguns pontos serão mais fáceis de entender se já conhecer a ferramenta. Vamos começar vendo o repositório oficial do Cevat. E é exatamente este repositório que contém toda a ferramenta que irá rodar em containers Docker, contendo inclusive os recursos pagos. Porém, como iremos ver, nem todos eles vêm pré-ativados como na versão web, mas é possível ativá-los ou configurá-los para ficar pelo menos muito parecido. Além das grandes vantagens de podermos customizar toda a ferramenta conforme a nossa necessidade, incluindo a parte de segurança, pois como vimos no outro vídeo, ela é, digamos assim, minimalista por padrão. Claro que isso irá necessitar de um trabalho maior de nossa parte, mas fazer o quê? Se quiser tudo pronto, a versão paga está disponível para isso. E para utilizar essa ferramenta é necessário clonar o repositório inteiro e realizar alguns passos que iremos ver mais para frente. Apenas para ter uma garantia maior, iremos utilizar uma release e como podemos ver no lado direito, esta é a última lançada e é exatamente esta que irei utilizar neste vídeo. Por mais que clonar o repositório principal tenha a vantagem de ter todas as novas alterações, pode não ter sido testado o suficiente até o momento, consequentemente, ter bugs. Com a escolha da versão que iremos utilizar, vamos descer para o README, mais especificamente a seção Quick Start. No primeiro link, temos os passos de instalação e no segundo, o manual de utilização da ferramenta, que inclusive vimos quase tudo dele no outro vídeo que falamos dessa ferramenta. Então, vamos para o guia de instalação para começarmos a botar a mão na massa. Neste ponto, não irei entrar em detalhes, pois basta executar os comandos mencionados, ressaltando que precisa ter o Docker e Docker Compose instalado. Se estiver utilizando o Ubuntu e não tiver eles instalados, basta rodar este bloco de comandos no terminal e depois este outro para dar permissão. Se estiver em outro sistema operacional, também estão disponíveis nesse documento. Basta descer mais um pouco. Enfim, com o Docker e o Docker Compose instalado no sistema, podemos fazer a clonagem do repositório do Cevat. Neste caso, como comentei, irei fazer da última versão instável. Ou seja, basta adicionar um "-b" e o nome da release. Já as próximas etapas vamos fazer ao longo do vídeo, mas se quiser saber mais informações, saiba que elas estarão aqui. Partindo para o nosso terminal, vamos realizar a clonagem do repositório e aguardar o fim do download. Quando estiver pronto, podemos acessar a pasta Cevat que foi criada, e aí entra diversas possibilidades. Mas vamos começar pelo básico. Digamos que queremos apenas utilizar a ferramenta básica para realizar anotações. Se estiver em um servidor e outros computadores irão acessar esta ferramenta de anotação, é necessário criar a variável de ambiente Cevat host, apontando para o IP público que será utilizado no servidor. Desta forma, os outros computadores irão acessar através dele. Neste caso, irei apenas rodar local, então não irei configurar essa variável. Com isso pronto, podemos rodar o comando docker compose up-d, o que irá começar a preparar as imagens no nosso Docker. E quando ele estiver pronto, já irá iniciar a nossa ferramenta. Enquanto ele está processando, vamos comentar alguns pontos interessantes. O primeiro é que a ferramenta Cevat ocupa mais ou menos 5 GB de memória RAM, pelo menos a ferramenta principal,
Se tivermos modelos para fazer pré-anotação, o que iremos ver mais para frente também precisa considerar seu consumo. Já em relação à CPU, a princípio não é muito significativo. Outro ponto é que a ferramenta não é desligada automaticamente ao desligar o computador ou o servidor. Ou seja, se estiver utilizando no seu computador, não esqueça de desligá-la ao parar de usar, pois quando ligar o computador novamente, bom, ela irá iniciar também. E como podemos fazer isso? É bem simples. Como podemos ver, a instalação já terminou e os containers iniciaram com sucesso. Se você conhece como o Docker funciona, sabe que pode digitar Docker Container LS para ver tudo que está rodando. Para o Cevat funcionar, precisamos desses containers rodando e para pará-los, basta digitar o mesmo comando que usamos para iniciar, mas substituindo o up-d pelo down, o que irá mostrar o andamento do encerramento de cada um dos containers. Beleza, agora vamos ligá-los novamente, já que iremos precisar dele rodando. Um ponto importante. Caso queira atualizar o Docker, basta apenas clonar novamente o Cevat com a nova versão e rodar o mesmo comando para iniciar. Teoricamente, não deve ser perdido nenhuma informação. Tanto os dados que estão para anotação quanto as configurações, isso porque tudo fica armazenado em volumes dentro do Docker. Se digitarmos docker volume ls, iremos visualizá-los. Ou seja, por questão de segurança, pode fazer backup desses volumes periodicamente ou quando for fazer alterações grandes no Cevat. Inclusive, se tiver feito besteira e quiser dar um hard reset, basta apenas remover todos os volumes. Agora que temos os containers rodando e quisermos confirmar que todos os serviços estão rodando corretamente, pode ser executado esta linha de código, o que irá verificar cada um dos serviços críticos e caso algum deles apresente erro, irá mostrar, permitindo que seja pesquisado para encontrar uma solução. Ok, com tudo entendido, vamos rodar este comando para criar o que o Cevat chama de super user, ou mais popularmente, root ou administrador. Logo em seguida, pedirá as credenciais que deseja cadastrar, lembrando que esta conta terá acesso a tudo dentro da plataforma. E se quiser criar mais contas com acesso total, basta apenas rodar novamente o comando ou entrar nas configurações internas, como iremos ver mais para frente. Com tudo pronto, podemos ir ao navegador, digitar localhost 2.8080, caso esteja rodando local. Já se estiver rodando de outro lugar, basta digitar o IP cadastrado na variável de ambiente que vimos, mais os 2.8080, onde irá solicitar para logar. Apenas adicionando uma informação a mais, caso a ferramenta fique muito tempo carregando nesta página e apresente o seguinte erro, isso pode indicar que está com menos de 10% de espaço no disco. Então, se for o seu caso, já sabe o que precisa fazer. Outro motivo é que o serviço ainda não iniciou completamente. Pode ser necessário aguardar mais um tempinho. Não podemos ser tão afobados. Voltando para a tela de login, aqui entra um ponto que precisa estar atento. Por padrão, qualquer um pode entrar em Create Account, adicionar qualquer valor e criar um usuário, que imediatamente já poderá acessar a plataforma. Mais para frente, iremos ver como podemos bloquear esta criação de conta, já que se estiver com IP público, qualquer um poderia criar uma conta e por mais que dentro da plataforma não conseguisse acessar seus dados, ele ainda assim poderia criar novos projetos e adicionar datasets gigantescos, comprometendo o seu servidor. Beleza, vou logar com a minha conta de administrador que criei no terminal. Com isso, já temos a nossa ferramenta funcionando e podemos adicionar projetos e começar as anotações. Não irei me aprofundar neste assunto, já que no outro vídeo do canal falamos de todas as funcionalidades básicas. Então, vamos apenas aos diferenciais. O primeiro ponto está no usuário. Caso esteja em uma conta de administrador,
terá a opção Admin Page. Nessa página, podemos configurar quase tudo na plataforma, incluindo adicionar ou remover contas, projetos, tasks, organizações e outras informações. Talvez o ponto mais interessante dessa tela seja a de usuários, pois podemos realizar alterações nas permissões. Por exemplo, vamos ver a minha conta de administrador. Nesta página, posso realizar algumas alterações, incluindo se clicar em This Form, pode ser alterada a senha da conta, o que é útil quando alguém esquece da sua senha. E logo abaixo, temos para marcar se a conta está ativada. Se tem permissão para acessar esta página de configurações, que na boa, não faz muito sentido, porque ele não consegue fazer nada aqui dentro, inclusive nem mostrar o menu, mas ele é uma combinação necessária com o Super User, já que o Staff permite entrar na página, já o Super User permite visualizar as opções e editá-las. Ou seja, sem o Staff, o Super User não pode acessar a tela de configurações. Já os grupos abaixo se referem às permissões internas na plataforma. Por padrão, o admin tem acesso completo, podendo acessar qualquer organização, projeto e task, mesmo sem ser convidado. Já o User é o padrão para novas contas e segue a mesma ideia que a versão web que vimos no outro vídeo. Inclusive, é este grupo que estamos lá, precisando ser convidado para participar de organizações de terceiros e internamente irá respeitar as permissões da organização. E sim, como na versão web, ele pode criar sua própria organização e ter acesso total a ela. Já esses outros dois grupos, a princípio, não investiguei muito a fundo e, por padrão, não diferem muito do user. O lado bom é que podemos customizar as permissões de cada um dos grupos, tanto desses aqui quanto dos internos da organização. Mas, para fazermos isso, teremos que entrar no repositório e fazer algumas alterações. Só que antes de mexermos na segurança, vamos ver como podemos adicionar tantos modelos que já estão prontos dentro do repositório, quanto modelos customizados para realizar pré-anotação. A boa notícia é que os modelos que estão pré-disponíveis na versão web também estão dentro deste repositório. Porém, eles não foram compilados e para fazermos isso, temos que instalar o núcleo, que é um serviço que irá rodar os modelos. Para encontrá-lo, podemos acessar o repositório oficial. Neste caso, eu irei baixar a versão 1.11.24, que está sendo mencionado na documentação do Cevat. E para ser organizado, irei baixar dentro da pasta do Cevat, executando o seguinte comando que possui a versão que desejo instalar. E ao terminar, é necessário adicionar permissão ao arquivo e depois criar um link dentro da pasta user, local e bin. Caso você não tenha esta pasta, assim como eu, basta apenas criá-la e rodar novamente o comando para criar o link. Com isso, já podemos chamá-lo no terminal para confirmar que está tudo funcionando. Beleza, agora precisamos iniciar os containers Cevat com este serviço. Primeiro, caso esteja com os containers rodando, precisa desligá-los, executando o comando com o final down. Após todos eles terem sido desligados, não precisamos deletar o que já existe, apenas precisamos informar os arquivos com as configurações que queremos utilizar. Um deles é o padrão do Cevat e o outro para inicializar o serviço do núcleo. E quando tudo estiver inicializado, podemos ir ao navegador, digitar o endereço do servidor e no final adicionar a porta 8070 para acessar o núcleo. Neste caso, não temos nenhum modelo rodando, mas eles irão aparecer aqui. Teoricamente, também é possível adicionar os modelos por aqui, mas tive diversos problemas. Por este motivo, não irei mostrar por aqui, e sim pelo terminal. Beleza. Para localizar os modelos prontos,
podemos ir na pasta principal do Cevat e abrir Serverless. Aqui dentro temos diversos padrões. Apenas para simplificar, irei entrar em somente um deles, mas tudo possui a mesma lógica. Então, vamos acessar PyTorch, Facebook Research, SAN e Núcleo. Como você já deve estar imaginando, iremos compilar o modelo SAN, que é um modelo de segmentação. Neste caso, temos ele já com as configurações, tanto para CPU quanto para GPU. Como irei compilar para CPU, irei abrir o arquivo function. Dentro dele, temos alguns metadados, e como este é um modelo genérico que não foi treinado para classes específicas, temos o spec vazio. Mas se tivéssemos classes, elas estariam aqui. Depois, temos algumas configurações, como a versão do Python que será utilizada, ressaltando que atualmente só é permitido utilizar versões 3.7, 3.8 e 3.9. E irei deixar a página na descrição caso queira conferir quais as versões suportadas no dia que você estiver. Depois, temos um nome para a nossa imagem e a imagem Docker que será utilizada como base. Por fim, o que será instalado ao iniciar o Docker, podendo adicionar pacotes do sistema operacional e bibliotecas do Python. Como este modelo está disponível na internet, ele está sendo baixado somente para dentro do container. Por este motivo, não temos ele no repositório. Já as configurações abaixo não encontrei necessidade de alterar, apenas o workers, que se referem à quantidade de instâncias do modelo que iremos ter. Caso queira processar imagens em paralelo e tenha memória disponível para carregar mais de um modelo ao mesmo tempo, pode deixar um número maior que 1. Caso contrário, pode alterar para 1. Com isso, já temos o ambiente Docker configurado e com as bibliotecas necessárias. Voltando para a nossa pasta, podemos acessar main, onde iremos ter nosso código Python para carregar e rodar o modelo. Neste caso, o modelo está dentro do Model Handler, que ao ser chamado é iniciado e salvo dentro do context.userdata.model. E em handle está o código que o Cevat irá chamar, passando a imagem em formato de base64, e que neste caso está sendo convertido para pillow e enviado para o modelo processar, para então retornar o resultado em um JSON para o Cevat. Ok, agora vamos ver o que está dentro de Model Handler. Na função init está sendo utilizada a biblioteca segment anything. Já em handle está sendo executado o modelo e como o próprio retorno deste modelo é o esperado pelo Cevat, ele está apenas sendo retornado. E nesta parte superior temos a função para converter a máscara para polígonos, que é uma função que temos dentro do Cevat. Infelizmente, não achei uma documentação com os padrões de retorno para o Cevat descritos, mas basta pegar modelos com a mesma característica que você for utilizar, como neste caso. Este é um padrão para um modelo de segmentação. Então, se quiser adicionar um modelo customizado, basta seguir este modelo. Ok, agora que vimos tudo, partiu compilar e ver ele funcionando. Dentro da pasta principal do Cevat, podemos rodar o seguinte comando. Primeiro apontando para o arquivo de deploy. Como neste caso estou fazendo para CPU, irei utilizar este arquivo, e depois o caminho para a pasta onde estão os arquivos que acabamos de ver. Com isso, irá começar a preparar o container Docker, compilar e iniciar o modelo. E não esqueça que os containers do Cevat precisam estar rodando e ter apontado para o arquivo de configurações dos serverless, como vimos anteriormente. Enquanto ele estiver compilando, podemos acessar o núcleo novamente e dentro do projeto Cevat iremos ter o nosso modelo. Inclusive, se quiser deletar, pode fazer isso por aqui. Como este é um processo demorado, vou dar um corte no vídeo. E BUM! Nosso modelo está pronto e rodando. Inclusive, se quiser
apenas pará-lo para não ocupar a memória, pode apenas clicar para pausar. Já dentro dele, temos suas configurações e em status o terminal, caso queira usá-lo para debugar e ver o que está acontecendo com seu modelo. Beleza! Apenas para confirmar que entendemos, vamos adicionar um modelo customizado. No caso, vou utilizar o modelo do YOLO V8 que treinamos em outro vídeo no canal para detectar postes e torres eólicas. Para fazer isso, vamos voltar para a pasta Serverless. No caso, já temos um arquivo para o YOLO V7, então vou utilizá-lo como molde, já que ele é um detector de objetos, assim como o que iremos fazer. Então, vamos copiar seus arquivos e como irei adicionar em formato PyTorch, vou acessar a pasta PyTorch, criar as minhas pastas e colocar os arquivos. O primeiro passo é adicionar o nosso modelo dentro da pasta, já que não temos ele disponível na internet. Depois, podemos abrir Function, onde irei alterar o nome, manter que é um detector, alterar o framework para PyTorch e adicionar as classes do meu modelo. Vou alterar para utilizar a versão do Python mais recente disponível para este serviço. Colocar um nome customizado para a minha imagem Docker e utilizar como base a imagem Docker do Ubuntu. Adicionar para instalar algumas dependências no sistema operacional e alterar as bibliotecas que serão instaladas no Python para as que irei precisar. E o resto irei deixar como está. Agora dentro do arquivo Python, chamado de main, irei alterar o login para um nome que faz sentido e remover a variável threshold que não irei utilizar. E como podemos ver, neste arquivo o modelo está sendo carregado dentro do arquivo Model Handler. Então, vamos deixar este arquivo como está e acessar este outro arquivo. Neste caso, existem muitas coisas que nem sequer desejo utilizar. Vou apenas deixar o init e o infer, alterando o import para a biblioteca ultralight, apontando para um modelo que adicionamos na pasta. E em infer, irei apenas deixar a conversão da imagem para NumPy, enviar a imagem para um modelo processar e fazer uma leve alteração nos resultados dos bound box retornados pelo modelo para manter a estrutura final que será enviado para o CVAT, que neste caso é uma lista contendo os dados de todas as detecções realizadas. Beleza, com tudo pronto, vamos voltar para o terminal na pasta principal do CVAT e rodar aquele mesmo comando que vimos anteriormente, mas desta vez apontando para o nosso modelo customizado, o que irá novamente preparar a imagem Docker e instalar tudo o que informamos para depois inicializá-lo. E neste momento, novamente, já podemos vê-lo dentro do site do núcleo. Como também adicionamos dentro do projeto CVAT, podemos ver tanto o outro modelo que compilamos anteriormente, quanto o nosso modelo customizado, que após um tempo, caso não apresente erros, também irá ficar com o status de rodando. Agora que já temos nossos modelos prontos, podemos voltar para a plataforma e na aba Models, visualizar nossos modelos. Inclusive, se clicarmos em cima, temos uma leve descrição e suas classes. Voltando para projetos, que neste caso já cadastrei um para testarmos, podemos acessar um job e na varinha mágica irão aparecer os modelos que compilamos, sendo um deles o Segment Anything, que é um modelo que já estava disponível no repositório, e o outro de detecção, que é o YOLO V8 que customizamos e compilamos para dentro do CVAT. Assim como a versão web, podemos executar eles para uma única imagem. Mas, como estamos na versão Docker e temos todos os acessos liberados, podemos voltar para Task e em Action entrar em Automatic Annotation, selecionar nosso modelo, a classe dentro do modelo e a classe correspondente dentro do CVAT e clicar para realizar a anotação.
Como podemos ver, irá aparecer uma barra de progresso indicando que as anotações estão sendo realizadas. E isso pode demorar conforme a quantidade de imagens e o hardware que estiver utilizando. Assim que estiver pronto, podemos acessar o job e podemos ver que as anotações em todas as imagens foram realizadas. Ou seja, o trabalho agora é apenas revisar e ajustar os erros que o modelo cometeu. Apenas deixando um bônus aqui. Caso o seu modelo apresente algum problema ao fazer as predições dentro do Cevat, pode acessar o terminal, digitar Docker Container ls, localizar o ID do container do modelo e digitar Docker Logs e o ID. Desta forma, será possível ver o log do container e inclusive a mensagem de erro. Como neste caso, que simulei um erro e está informando que não passei o argumento name em modelhandler.infer. Apenas para não deixar passar batido, temos a aba Analytics, que fica disponível apenas para o administrador. Admito que não explorei muito esta ferramenta, mas ele consiste de um dashboard dentro do Grafana. Se entrarmos nas opções dashboards, temos 3 dashboards prontos, um contendo todos os eventos que ocorreram e estão ocorrendo dentro da plataforma. Já o outro dashboard mostra algumas informações dos usuários ativos. E por fim, o monitoring. Com ele é possível ter uma noção de como o servidor está se comportando, informando o tempo para realizar as operações e os erros apresentados dentro da plataforma. Perfeito! Agora vamos para a próxima etapa, que consiste em realizar as alterações na segurança da ferramenta. Então, partiu para a parte de segurança. Caso queira se aprofundar nesse assunto, a página oficial do Cevat possui uma explicação bem completa. Inclusive, foi através dela que consegui entender boa parte do funcionamento das permissões de usuários e como editá-las. Apenas para ficarmos na mesma página, o Cevat utiliza o Open Policy Agent, ou pela sigla OPA, podendo até mesmo clicar no nome dele para acessar sua página do GitHub e encontrar ainda mais informações. Enfim, não iremos nos prender na teoria apresentada nessas páginas e vamos direto à prática. Mas antes, apenas para facilitar, criei este repositório, que é um clone do Cevat, onde adicionei todas as alterações de segurança que realizei. Então, se quiser visualizá-las mais facilmente, pode ver as alterações realizadas aqui por dentro. Por este motivo, irei focar no entendimento de como ela funciona e não nas alterações em si. No nosso repositório do Cevat, podemos acessar a pasta Cevat, Apps, Ian e Rules. E sem muito mistério, o nome de cada arquivo corresponde a cada parte do Cevat. Então, vamos começar de cima para baixo, acessando primeiro a organização. Estes arquivos não são muito difíceis de entender, mas às vezes pode dar uma confusão mental. Então vamos com calma e, se não entender de primeira, continue comigo que iremos agregar conhecimento e talvez em outro ponto irá ajudar a entender tudo. Normalmente, na parte superior iremos ter alguns grupos ou, se preferir, variáveis, como no caso do isOwner, que terá o valor de verdadeiro caso o ID da conta do dono da organização seja o mesmo do usuário que está logado, e o usuário tenha permissão de owner dentro da organização. O mesmo para isMaintainer, que será verdadeiro caso o usuário tenha permissão de maintainer dentro da organização. Ou seja, o nome inicial corresponde a uma variável, que será verdadeira se todos os elementos internos forem verdadeiros. Caso contrário, será falso. E de onde estamos puxando essas informações gigantescas? Simples. Dê um import no início do arquivo, ou seja, muito semelhante às linguagens de programação como o próprio Python. Já o getPriority consiste em um ponto muito interessante. Nele temos um valor para cada uma das permissões internas da organização,
e a variável hasPerm irá receber como parâmetro a permissão mínima para realizar determinada ação e irá verificar se a conta é menor do que o valor necessário. Ou seja, o owner tem acesso a tudo que as outras permissões possuem, assim como o maintainer possui acesso aos outros dois grupos abaixo dele. Então, vamos descer um pouco e ver outra situação. No caso dos termos escritos allow, são operações que o usuário está tentando fazer e que dentro iremos verificar se ele pode ou não fazer aquilo. Neste caso, o usuário está tentando acessar a operação de create. Como estamos no arquivo de organização, então está tentando criar uma organização. E para fazer isso, a regra diz que ele precisa estar no grupo de user. Ou seja, qualquer um que tentar criar uma organização e estiver no grupo de user, que vimos na tela de administração, poderá criar uma organização. No meu caso, eu acho que os usuários não deveriam ter acesso para criar organizações. Então, vou comentar esta permissão. Caso você esteja se perguntando, e o administrador tem acesso ao quê? E ele está aqui. Ou seja, se ele for admin, então ele tem permissão para fazer qualquer coisa. Não sei se você captou a mensagem, mas qualquer condição que for dada como allow igual a verdadeiro, irá liberar para a conta fazer o que estiver tentando fazer. Por esse motivo, é importante sempre adicionar o scope para confirmar o que ele está fazendo. E só para completar a explicação, vamos ver o que faz a variável utils.isadmin ser verdadeira. E neste caso ele está sendo importado no arquivo utils. Então, vamos abri-lo para ver. Dentro dele, podemos procurar isadmin. E como podemos ver, ele diz que toda conta que estiver dentro do grupo admin, que no caso está naquela página de configurações que vimos, terá o valor para isadmin como verdadeiro. Obviamente, poderíamos apenas utilizar esta frase dentro do allow que vimos, mas vamos ser sinceros, é mais simples e elegante ter uma variável para representá-lo. Beleza, espero que esteja ficando cada vez mais fácil de interpretar esses arquivos. Caso ainda esteja meio confuso, vamos continuar e ver se a situação melhora. Desta vez, iremos editar as permissões relacionadas a projetos. Logo no início, temos variáveis, que dizem que todos os donos de projetos são considerados staffs, assim como qualquer associado ao projeto. O que eu acho que não faz sentido, já que o associado está lá para realizar anotações, e não para ter o mesmo acesso que o dono do projeto. Então, vou retirar essa permissão. Novamente, temos um campo dizendo que o administrador global possui acesso total dentro do projeto. Logo em seguida, temos a informação para quando for solicitado para criar um novo projeto ou realizar backup do projeto, precisa ser sandbox, ou seja, estar na sua própria organização criada por padrão e estar no grupo de user. Este bloco está dizendo que quando a conta estiver logada na organização padrão, ele poderá criar seus próprios projetos. E eu irei dizer que eles não podem fazer isso. Bom, vou considerar a conta de user uma conta para anotação e não para administração de projetos. Caso você tenha visto o outro vídeo que falamos das funções internas do Cevat na plataforma, lembrará que membros de uma organização com permissão de worker ou supervisor não conseguiam ver projetos que não estavam associados, tendo somente o maintainer com essa permissão, e isso ocorre graças a esta linha, já que aqui temos um filtro, ou seja, a permissão para listar todos os projetos na organização, contendo diversos ifs e elses. O mais interessante neste momento é este aqui, onde a conta precisa estar na organização, estar no grupo user e com permissão dentro da organização que irei alterar para workers, ou seja, permitindo que um worker visualize todos os projetos da organização. E calma lá, ainda não liberei para ele acessar os projetos, apenas visualizar que eles existem. Para realmente poderem acessar, temos que liberar o scope de view,
que novamente somente maintainers possuem acesso. Mas agora irei alterar para workers. Um ponto importante aqui. Lembra que falamos que existem pontuações para cada grupo de permissão e que grupos superiores possuem acesso aos inferiores? Pois então, ao modificar de maintainer para worker, não estamos tirando a permissão do maintainer, já que seu valor é inferior ao do workers. E aí, está ficando mais fácil de entender? Espero que sim. Então, vamos ver o próximo passo dentro da plataforma, que são as tasks. Dentro do arquivo, vou desabilitar a variável isProjectStaff e isTaskStaff. Dessa forma, a conta não será um administrador das tasks, só porque ela foi associada. E descendo mais um pouco, vou fazer o mesmo que foi feito nos projetos, informando que workers podem listar todas as tasks, e vou criar um grupo de permissão novo para permitir que os workers também consigam acessar as tasks livremente. Perfeito. Agora vamos ao último arquivo que iremos alterar, que são relacionados aos jobs. Novamente, vou comentar as linhas que dão acesso total às contas que estão associadas, mantendo apenas a variável de isJobAssign, pois iremos utilizá-la, mas retirando a parte que dá acesso de staff. Descendo no arquivo, novamente liberar para listar todos os jobs, mesmo que não seja associado. E por fim, quase no final do arquivo, vou fazer um esquema. Caso você já conheça a ferramenta ou tenha visto outro vídeo no canal, sabe que não é recomendado que duas contas anotem o mesmo job ao mesmo tempo, já que as anotações serão mescladas. E para evitar isso, vou adicionar um grupo, dizendo que os workers possuem permissão para modificar quem estiver associado ao job. Já neste grupo abaixo, irei remover a permissão para importar as anotações, e no lugar irei dizer que os workers possuem permissão para marcar o job como finalizado. Se quiser trabalhar com o supervisor, talvez seja interessante não adicionar essa permissão, sendo permitido apenas alterar o state, informando que o job está completo, e depois o supervisor irá revisar, podendo marcar problemas ou finalizar o job. E sim, entre as linhas, estamos fazendo condições de AND. E para os casos dos scope, estamos fazendo condições de OR entre os elementos dentro das chaves. Com isso, terminamos nossas configurações de segurança. Mas antes de vermos o resultado na prática, lembra que comentamos que qualquer pessoa pode criar um usuário e acessar a plataforma? Então, vamos ver uma possibilidade de desabilitar isso. Voltando para a pasta principal do Cevat, vamos acessar Settings e abrir o arquivo chamado Base. Dentro dele, vamos localizar Account Email Verification. Por padrão, ele não solicita que seja verificado se o e-mail da conta é válido. Então, vamos alterar para dizer que isso é obrigatório, o que, na prática, não será possível fazer, pois não temos um servidor de e-mail configurado. Ou seja, a pessoa nunca irá receber o e-mail de validação, não sendo possível entrar na plataforma. Mas aí você pode me perguntar, ok, e como iremos cadastrar novos usuários? E a solução é simples, mas calma lá. Vamos primeiro atualizar nossos containers com as alterações e ver isso na prática. Voltando para o nosso terminal, primeiro temos que ter todos os containers parados e podemos utilizar este comando que já vimos. E agora que temos nosso repositório com as alterações, teremos que modificar a instalação dos containers, apontando para o arquivo Docker Compose e dockercompose.dev, ressaltando que não irei iniciar um núcleo, mas se quiser, basta apenas adicioná-lo junto. E sempre que forem realizadas alterações, será necessário, antes de inicializá-las, rodar o comando de build. Como já criamos os containers anteriormente, ele irá apenas localizar as diferenças e atualizar. Caso não tivéssemos eles, iriam ser criados. Por fim,
Quando estiver pronto, podemos pegar o mesmo comando, remover a palavra build e adicionar up-d, assim como já tínhamos visto, o que irá fazer ele inicializar da mesma forma que anteriormente. Agora, indo para o nosso navegador, vamos tentar criar uma conta, adicionando qualquer credencial. E ao finalizar, podemos ver uma mensagem de erro, que na verdade se refere ao problema de não conseguir enviar um e-mail de validação por não termos um servidor cadastrado. E se tentarmos logar com esta nova conta, não iremos conseguir. Para liberar o acesso da conta, podemos acessar com uma conta de administrador, acessar a página de configurações, localizar o usuário e dentro dele podemos ver que não está marcado que o e-mail foi verificado. Então, basta apenas marcar como verificado. Agora sim, se voltarmos para a tela de login e utilizarmos as credenciais que criamos, será possível logar na plataforma. Bom, não é uma forma muito elegante, mas nas pesquisas foi a melhor forma que achei para evitar que terceiros criem contas e acessem a plataforma. Mas caso você queira ser um pouco mais rígido e somente administradores terem permissão de criar novos usuários, pode ser comentado ou removido a seguinte linha dentro do arquivo urls.py, que fica na mesma pasta do íon que estávamos. Dessa forma, o botão de registro irá parar de funcionar totalmente, sendo apenas possível criar novos usuários por dentro da tela de administração. Já as permissões que configuramos, vou passar rapidamente por elas utilizando um projeto criado com outra conta, que apenas adicionou esta conta que está no grupo user para participar da organização com permissão de workers. E para ter um entendimento completo, será necessário entender como as permissões são por padrão para interpretá-las. Caso não saiba, pode conferir o outro vídeo que falamos de Cevat que está na descrição. Mas enfim, acredito que já tenha sido suficiente para vermos que as regras funcionam. E agora nem todo mundo possui acesso para criar, excluir ou editar projetos, tasks e jobs. Assim como não podem mais importar ou exportar os dados e as anotações. Não preciso nem dizer que o administrador continua com todos os acessos, já que não retiramos nada dele. Ufa! Finalmente chegamos ao fim. Acredito que foi possível passar por todos os principais pontos que ainda não tinham sido cobertos no outro vídeo e que são necessários para criar nosso próprio servidor de anotação com Cevat. Vimos como utilizar modelos customizados para fazer pré-anotação e como aprimorar a segurança da ferramenta, além de outros pontos essenciais. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe, até a próxima. Fui.